hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos trabalhar sobre as funções vitais dos seres vivos. Então, para serem classificados como seres vivos, animais, plantas, fungos, algas e bactérias, elas devem estabelecer relações entre si e também, através delas, realizar as funções vitais, como de reprodução, nutrição, defesa e também de proteção. Então, cada espécie, ela se adapta ao meio em que vive e encontra nela a melhor forma de interagir em busca de alimentos que garantem a sua nutrição. Com relação à reprodução, ela se dá com seres da mesma espécie que sejam capazes de gerar outros seres férteis, garantindo a continuidade da espécie. Os seres vivos, crianças, eles também buscam proteção e defesa das ameaças existentes no seu habitat, que seja de animais, de outras espécies. No caso, por exemplo, nós temos o leão e um animalzinho menor, como uma raposa, né? E também temos a defesa existente no seu habitat de outras espécies ou de elementos da natureza, como também a proteção do sol, da chuva, né? Fortes chuvas temporais e também dos ventos. Então, sempre que há algum desequilíbrio no ambiente, ocorrem alterações na forma de os seres vivos buscarem alimentos, além também de se reproduzirem e protegerem-se. As queimadas, a poluição e até a interferência de um ser vivo pode modificar esta relação. Então, para que haja um grande equilíbrio na natureza, os seres vivos, eles têm que viver numa constante interação. E um desequilíbrio em uma determinada espécie pode prejudicar todas as outras espécies animais, né, e de plantas, além de fungos e algas na natureza. Então, por isso que tem que ser um equilíbrio ecológico, viver em forma de equilíbrio ecológico. A introdução de um ser vivo em um ambiente que não é o seu pode trazer consequências para o meio e também para os seres que vivem nele, né? Cada animal, criança, cada espécie de animal, de vegetal, eles têm que viver no ambiente próprio para a sua espécie. Caso a gente pegue uma espécie, digamos que seja de um local mais quente e vá colocar ele para sobreviver em um lugar mais frio, ele não vai conseguir se sobressair, então vai ter várias consequências. A espécie dele pode entrar em extinção, né? Vai prejudicar também a vida existente das outras espécies daquela região. Então, esse processo é denominado de bioinvasão, né? Quando ocorre, na maioria das vezes, pela ação do homem. A bioinvasão, crianças, é quando eu falei anteriormente para vocês, quando vocês pegam uma espécie que não é de determinada região e você introduz ela naquela região. Então, a espécie invasora, ela acaba competindo com as espécies do local, né, que mais conhecida como as espécies nativas, tentando sobreviver, podendo até levá-la à extinção, que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Por que isso pode acontecer? Porque o ser vivo recém-chegado, ele pode acabar também se adaptando bem, né, às condições daquele local, não possuir predadores naquele ambiente para poder controlar, ter o equilíbrio e assim espalhar-se pelo território, tornando-se uma praga, que é o que nós vamos ver agora com alguns exemplos que não são animais típicos da nossa região, que vieram para cá no período da colonização do Brasil e hoje é considerado como uma praga para a nossa região, né? Para algumas espécies da nossa região. O primeiro exemplo que a tia vai mostrar para vocês é o caracol gigante africano. Este animal, crianças, ele foi trazido ao Brasil para substituir o escargote, que é uma espécie bastante apreciada lá na culinária da África. Porém, o seu comércio aqui no Brasil não deu certo e o animal já se espalhou praticamente por todo o país. Então, além de ser uma praga agrícola,
A espécie também pode transmitir algumas doenças, como a meningite. Então, como vocês viram, né? O problema ocasionado por introduzir uma espécie animal no habitat que não é dele. Esta espécie de caracol, ele veio para cá, para o Brasil, para ser utilizado na culinária, só que as pessoas que aqui viviam não gostaram, né, não apreciaram bem a espécie, então ela se reproduziu rapidamente, não existe predador para ele e hoje ele é considerado uma praga para as plantações, porque ele devasta alguns tipos de vegetação, né, de plantação, além também de transmitir doenças como a meningite, que é uma doença muito perigosa, que traz graves sequelas ao corpo humano da pessoa que é atingido. Temos também o mexilhão dourado. Esta espécie de animal, crianças, ele chegou ao Brasil em porões dos navios, né, dos negros africanos, e já se espalhou por alguns rios do país. Esse molusco, ele se reproduz rapidamente e toma conta da superfície onde se instala. Ele pode causar prejuízos em hidroelétricas, embarcações, encanamentos, além também de ameaçar a fauna e a flora do local. Uma outra espécie, o mexilhão zebra, já invadiu mais de 40% das águas dos Estados Unidos e do Canadá, causando prejuízos. Então, tá aí 2 exemplos, né, de animais, de espécies animais que foram introduzidos em habitats que não eram os habitats próprios da espécie deles e que trouxeram graves consequências à população. Então, crianças, a natureza ela tem que ter este equilíbrio. Cada espécie de animal, de vegetal, de algas, de molúsculos, de bactérias tem que viver no seu próprio habitat, né? Para que haja o equilíbrio da natureza. Então, esta era a nossa aula de ciências.